Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que parece, no mínimo, inusitada. O que as tragédias e comédias de William Shakespeare têm a ver com o sistema de leis do mundo de hoje? Pode parecer uma viagem, mas se prepare para descobrir como peças escritas há mais de 400 anos ainda ecoam, e muito, nos tribunais. E para começar, vamos direto para a parte mais surpreendente dessa história toda. Deixa a teoria de lado por um instante, vamos ver como essa conexão aparece de um jeito super prático nos dias de hoje. Pois é exatamente isso que está aí. Na conceituada Faculdade de Direito da McGill, lá no Canadá, existe um julgamento simulado em que os estudantes são proibidos de citar leis de verdade. A única base legal que eles podem usar? As obras de Shakespeare. Imagina só ter que construir um argumento jurídico inteiro usando o Mercador de Veneza como a única jurisprudência. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Por que uma faculdade de direito tão renomada usaria a ficção, mesmo sendo a ficção genial de Shakespeare, para ensinar a prática da lei? A resposta não é um simples capricho, não. Ela é a porta de entrada para um campo de estudo fascinante. Acontece que a ideia por trás daquela simulação de julgamento não é nenhuma novidade. Na verdade, ela é só a pontinha do iceberg de um campo acadêmico bem estabelecido, com raízes em algumas das universidades mais importantes do mundo. A origem disso tudo remonta lá aos anos 70, na Universidade de Chicago. Foi lá que o movimento Direito e Literatura ganhou força, principalmente com dois livros que foram um marco. Primeiro, The Legal Imagination, de James Boyd White, e depois Law and Literature, de Richard A. Posner, que realmente consolidou a área. Ou seja, não é uma ideia de ontem, é um debate acadêmico que já rola há décadas. E o pessoal que estuda isso não analisa o tema de um jeito só não. Eles desenvolveram uma estrutura, com diferentes abordagens, para conectar formalmente esses dois mundos. Vamos entender como é que essa estrutura se organiza. Essencialmente, o campo se divide em 4 abordagens principais. Pense nelas como se fossem 4 lentes diferentes, sabe? Cada uma revela uma faceta única da relação poderosa que existe entre o direito e a literatura. Olha só um mapa geral dessas 4 abordagens. Primeiro, temos os juristas que focam na retórica, na arte de persuadir. Depois, vêm os humanistas, que buscam a moral e a ética na literatura. Em seguida, os críticos literários, que invertem o olhar e analisam o direito dentro das obras. E, por fim, os pós-modernos, que usam a literatura como uma ferramenta para criticar o sistema legal. Agora, vamos explorar cada uma dessas lentes um pouquinho mais a fundo. A primeira lente é a dos retóricos. Estes são juristas fascinados por uma semelhança fundamental. Tanto um advogado quanto um dramaturgo usam as mesmas ferramentas, a linguagem, a narrativa, a emoção, para convencer uma audiência, seja ela um júri, num tribunal, ou o público num teatro. Em seguida, temos os humanistas. Eles argumentam que o estudo do direito se tornou meio frio, focado demais em economia e estatísticas, e acabou esquecendo do elemento humano. Para eles, a literatura, que explora dilemas de justiça, moralidade e emoção em peças como Hamlet ou Rei Lear, serve como um corretivo essencial para lembrar que a lei lida, acima de tudo, com pessoas. A terceira lente, a dos contextualistas, inverte a perspectiva. Aqui, não é o direito que aprende com a literatura, mas a literatura que é iluminada pelo direito. São os críticos literários que investigam como o ambiente legal da época de Shakespeare moldou suas peças, ou como ele usou termos jurídicos com uma precisão incrível para construir personagens e criar tensão. E por fim, a quarta abordagem é a dos críticos. Estes acadêmicos usam ferramentas da teoria literária para, digamos, desmontar textos jurídicos. E qual o objetivo? Revelar como a linguagem aparentemente neutra da lei pode, na verdade, reforçar estruturas de poder. E mais importante, como essa mesma linguagem pode ser usada para desafiar o status quo. Certo, já passamos pela teoria, agora vamos voltar para onde a gente começou, o mundo real. Vamos ver como todas essas ideias se manifestam na prática, de formas que são bem surpreendentes. Isso ilustra brilhantemente como o tema continua relevante. Em Nova York, advogados e juízes se reúnem há mais de uma década só para ler Shakespeare. A gente já falou de McGill. Além disso, o King's College em Londres e a prestigiada Harvard Law School têm cursos e seminários dedicados a explorar justiça e moralidade nas peças de Shakespeare. Isso está acontecendo agora. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se um campo tão rigoroso e lógico como o direito encontra tanto valor em peças de teatro tão antigas, o que isso revela sobre a natureza do conhecimento em si? E aqui fica a provocação. A conexão entre Shakespeare e o direito é um lembrete poderoso do pensamento interdisciplinar.
Ela nos desafia a perguntar: se advogados encontram sabedoria em peças de teatro, que outras percepções incríveis podem estar escondidas na intersecção de outros campos que a gente julga não terem nada a ver um com o outro? Talvez as respostas mais inovadoras estejam exatamente onde menos se espera.